Gostaria de saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu sou o diácono Adriano, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo de Ibitinga, do pastor Roberto Pérez, que é o nosso pastor presidente. E o nosso pastor local é o pastor Elias Oliveira. Hoje nós estaremos aqui ministrando de uma forma, de certa forma, breve, né? A lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, das lições da CPAD, né? Nós temos aí esse trimestre, ainda estamos, né? Nesse trimestre, a lição de número 10 das lições bíblicas O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós já passamos aí a primeira lição, que é a pessoa do Espírito Santo, a segunda lição, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, a terceira lição, batismo no Espírito Santo, a quarta lição, a atualidade dos dons espirituais, a quinta lição, o fruto do Espírito, o eu crucificado, sexta lição, a santificação, comprometidos com a ética do Espírito, a sétima lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência, a oitava lição, comprometidos com a palavra de Deus, a nona lição, vivendo o fervor espiritual, e agora a 10ª lição, o Senhor Jesus cura hoje. Então, a lição ela é de data do dia 7 de março de 2021. O nosso texto áudio diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos de número 103, versículo 3. A verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao 6, e Mateus, capítulo 8, do versículo 16 ao 17. Então vamos ler aqui primeiramente Isaías, capítulo número 53, a partir do versículo 4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora Mateus 8, versículo 16. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, irmãos? Uma leitura muito gloriosa, né? Agora, vamos já na introdução. Diz assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Então nós temos aí, nessa introdução, né, é importante nós destacarmos que Jesus, Deus, Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem,
hoje e continua eternamente sendo o mesmo Deus. Então, o mesmo Deus que operou naquela época é o Deus que opera nos dias de hoje. Agora, qual que é a diferença nos nossos dias atuais? A diferença é, a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A fé é um fator muito importante para que nós possamos ver os milagres de Deus sendo operados na vida das pessoas. E além disso tem a questão da nossa santificação, de nós nos aproximarmos de Deus. A palavra diz que aquele que se aproxima de Deus, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, quando nós estamos próximos de Deus, o Senhor, Ele se aproxima de nós. Então, nos dias de hoje, nós temos aí que nosso Deus é o mesmo. Ele pode operar a mesma coisa. Só que a palavra de Deus diz também que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, hoje, o nosso Deus, ele é o mesmo, ele continua sendo o mesmo. Quem mudou foi o homem, a nossa fé, a nossa forma de buscar a Deus. Muitas coisas nós precisamos rever e melhorar a nossa comunhão com Deus, para que nós possamos realmente ver os milagres do Senhor. Quando o Senhor, lá em Marcos 16:15, a grande comissão, a palavra do Senhor diz: os sinais seguirão aos que crerem. Então, se nós crermos e verdadeiramente seguirmos a palavra do Senhor, nós podemos ter certeza que os sinais seguirão aos que crerem. Amém, irmãos? Vamos aí já, então, adentrar no primeiro tópico da lição, a cura divina na Bíblia. Então diz assim, a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. É uma coisa interessante que quando nós paramos para analisar, podemos aí colocar duas questões, duas razões que Jesus, né, quando ele veio, para ele ter curado o povo, né? Então, a primeira dela é que Jesus estava cumprindo a palavra de Deus, ao qual havia sido falado pelo profeta Isaías, no capítulo de número 53, que ele tomou sobre si, né, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, né? Então, o Senhor, ele veio para morrer na cruz por nós e para mortificar a carne, o velho homem, para que nós pudéssemos ter vida. Então, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, nós vemos que o Senhor, ele é o Messias, o prometido, é o Deus que veio e cumpriu aquilo que estava já predito pelo profeta messiânico Isaías. E a segunda razão nós vemos na palavra do Senhor, na própria palavra de Deus diz que o Senhor, ele teve compaixão, né? Compaixão do povo. Ele vendo aquele povo, vendo que eram ovelhas que estavam sem pastor, desgarradas, a palavra de Deus diz que o Senhor teve compaixão deles. E aí o Senhor, ele cura, ele faz aí atos de milagre durante seu ministério para que pudesse, né, manifestar a glória de Deus, a misericórdia de Deus sobre o povo. Então, nós vemos aí duas coisas importantes, né? Que quando o Senhor Jesus veio, ele curou o povo, e nós vemos que uma para cumprir a palavra de Deus, e outra porque o Senhor mesmo teve misericórdia e compaixão do povo. Agora nós vamos ver aqui no primeiro subtópico da lição, diz assim: a saúde pública no Antigo Testamento. Então, em Israel, a saúde era uma promessa da parte de Deus, né? Uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto no Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo
capítulo 15, versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9 e 30, versículo 20. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 14 e o capítulo 30, versículo 17. Nós podemos aqui nesse primeiro subtópico destacar primeiro, a questão que fala que a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Então, nós entendemos que algo muito importante para que Deus venha a manifestar a cura no meio do povo é que o povo faça a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós lembrarmos daquela passagem em Bodas de Caná, no livro de João, João no capítulo 2, nós vamos ver que quando acaba o vinho, Jesus e Maria chega até Jesus, para lhe falar. Jesus, após, ali Jesus ter conversado com Maria, e Maria fala, faça tudo o que ele vos disser, Jesus diz para eles assim, encha as talhas. Então havia algumas talhas ali que eram utilizadas para a purificação dos judeus naquela época, e nós vemos que Jesus dá uma ordem para aqueles servos, olha, encha as talhas. Então, há necessidade que nós façamos a nossa parte. A partir do momento que eles foram lá, encheram as talhas, Jesus fez a parte dele, que era transformar a água em vinho. Nós temos também um outro texto que é da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, ali no versículo 39, após Lázaro estar morto, Jesus disse para eles, olha, a gente sabe, Jesus chegou lá, e Lázaro já estava morto, e a palavra de Deus diz que Jesus chorou, ao saber daquela situação ali, ao ver o que havia acontecido, porque Jesus amava Lázaro, e a palavra de Deus diz que Jesus chega na porta da caverna, havia ali uma pedra, e a palavra de Deus diz que Jesus fala para eles, tirai a pedra. Então, há coisas que são da nossa parte fazer. Há coisas que Deus espera que nós façamos para que Ele possa operar. Então, na questão da cura, é a mesma coisa. Tem coisas que nós precisamos fazer para que Deus possa entrar com um milagre, entrar com a providência. Então, há coisas que são da nossa parte, nós temos que fazer e depois Deus irá operar o milagre na nossa vida. Nós vemos aqui, na palavra aqui, que o remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas estava em Deus. Então, assim, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos. O Senhor deixou a medicina para aquilo que o homem consegue fazer. Deu a sabedoria para o homem até o ponto em que o homem possa fazer. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Além disso, nós temos que ter discernimento para entender aquilo que é algo físico, aquilo que é emocional e aquilo que é espiritual. Porque há enfermidades que elas já entram em outros campos, Há enfermidades que são simplesmente físicas, há enfermidades que são emocionais e há enfermidades que são espirituais, e aí nós precisamos estar atentos para essas questões. Amém, irmãos? Vamos para o subtópico 2 do tópico 1. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a revista, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos
que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Jeremias capítulo 8, versículo 22. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. Aí temos as referências: Mateus capítulo 15, versículo 17 ao 20, Romanos 14 e versículo 2 e 1 Timóteo 4, versículo 3 a 5. Aqui nós podemos destacar a questão da alimentação e higienização. Então Deus tem uma preocupação com o seu povo referente a essas questões, né, de alimentação e higienização. Então nós vemos aqui, se nós formos para analisar, podemos destacar 3 coisas fundamentais para a nossa saúde. Isso é responsabilidade nossa, tá? A primeira coisa, uma boa noite de sono, para nós podermos recuperar as nossas energias. O nosso organismo, o nosso corpo, ele precisa reabastecer as suas energias. Então, quando nós passamos todo um dia de trabalho, nós temos que ter aí um período de descanso, qual é recomendado para que nós possamos reaver as nossas energias para começarmos novamente outro dia. Nós vemos ali nos Salmos, Salmos de número 104, versículo 8, diz assim: em paz me deitei e dormirei, me deitarei, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, você vê, o próprio salmista já diz: em paz me deitarei. Agora imagina quantas pessoas que, quando vão colocar a sua cabeça no travesseiro, estão cheias de preocupações, estão cheias de angústias, E a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele quem? O nosso Senhor Jesus. Nós temos que lançar as nossas preocupações no Senhor. Não temos que ficar perdendo noites de sono, preocupados com o dia de amanhã. A palavra de Deus diz: basta a cada dia o seu mal. Então nós temos que ter a garantia, lembrar, que nós temos a garantia que o Senhor na nossa vida, é Ele que peleja por nós. É Ele quem nos garante a vitória, é Ele quem é a nossa viva esperança. Então, se você está passando por um problema, por alguma dificuldade, coloque aos pés do Senhor, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas do Senhor. Muitas vezes nós temos aí o hábito de compartilhar as nossas dificuldades, os nossos problemas com o nosso parente, com o nosso amigo, com o nosso pai, nossa mãe. Bem, nós podemos de repente até, aquela pessoa muito chegada, nós podemos até conversar ou pedir algum conselho, mas você tem que lembrar que o principal é Jesus. Leve primeiro a Jesus. Leve ao conhecimento de Jesus. Nós precisamos confiar no nosso Deus, que é Ele quem vai nos dar vitória, quem vai nos ajudar nos momentos de dificuldade. Além disso, a palavra de Deus diz que Deus sonda e conhece, esquadrinha o nosso coração. É Ele quem conhece o nosso coração, mais ninguém. Então nós temos que colocar toda a nossa confiança no Senhor. Além da boa noite de sono que nós precisamos ter, nós também temos que ter uma alimentação saudável. E aqui o texto ele aborda essa questão da alimentação saudável. Nós podemos ter um exemplo aqui
da questão da alimentação saudável, Daniel, no capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, juntamente com Daniel, a palavra de Deus diz que eles, quando são levados cativos para a Babilônia, o rei queria alimentá-los com o seu manjar e com vinho. E a palavra de Deus diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com essas coisas. E aí a palavra de Deus diz que ele conversa ali com o eunuco, aquele que estava encarregado de cuidar deles, e a palavra de Deus diz que eles tendo colocado isso no seu coração, Deus dá graça para eles diante daquele que estava responsável por eles, e a palavra de Deus diz que eles pedem para comer somente legumes e tomarem água. E a palavra de Deus diz que após passado 10 dias, o semblante deles era muito melhor do que os outros. Olha para você ver aquilo que Deus faz. Quando nós colocamos um propósito de não nos contaminarmos, claro que isso abrange tanto a parte física quanto a parte espiritual. Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Há muitos que poderiam evitar vários problemas de saúde futuramente se cuidassem do seu corpo no presente, né? Se tivesse essa visão de cuidar. Então cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, que você pode ter certeza. A palavra de Deus diz: aquilo que você planta é o que você colhe. Se você plantar algo saudável, você vai colher algo saudável. Agora, se você vai plantar algo que é ruim, nocivo para o seu corpo, para o seu organismo, você vai colher algo ruim para o seu corpo, para o seu organismo. É onde aparecem várias doenças. E na parte espiritual é a mesma coisa. A palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Então, nós precisamos tanto do alimento para o nosso corpo, quanto o alimento do nosso espírito, a nossa vida espiritual. Amém? Então, vamos para o tópico de número 3. A palavra de Deus diz assim, a lição diz assim, subtópico 3. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36 e Marcos capítulo 6, versículo 34. Lembra que nós falamos que o Senhor teve compaixão do povo, porque o Senhor viu que eles eram como ovelhas desgarradas, que não tinham pastor. Então, a lição diz assim: a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Marcos 16, do versículo 17 ao versículo 20, que é que nós falamos aí da comissão, né, de Jesus, o qual Jesus aí estava dizendo que nós faríamos coisas até maiores, né, se nós crêssemos em Jesus, né, se nós seguíssemos aí a palavra do Senhor.
Então nós podemos aqui falar do terceiro subtópico, né? Frisar aqui a questão de que haviam em Israel muitos que precisavam de cura. Então tinha muitos enfermos ali no povo que precisavam dessa cura do Senhor. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor tem compaixão desse povo. Agora, se nós olharmos da ótica nossa, né, nos dias de hoje, há muitas pessoas que estão necessitadas de uma cura, tanto física quanto espiritual. E é interessante nós pararmos para analisar que nem quando eu converti, né, quando eu aceitei a Jesus como meu único suficiente Salvador, a palavra que era pregada naquela época era: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ou seja, se você pegar, né, Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu, você vai pegar aí na integralidade aquilo que o Senhor faz na vida de quem o recebe como único e suficiente Salvador. E essas pessoas que estão no mundo estão esperando nós fazermos isso, levarmos o Senhor, levarmos a cura, levarmos a esperança, levarmos a salvação para eles. Assim como nós recebemos, a palavra de Deus diz: de graça recebestes, de graça dai. Então, nós fomos incumbidos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, aquele que não crê, a palavra do Senhor diz: já está condenado pela minha palavra. Mas nós temos essa incumbência de levar a palavra do Senhor. Amém? Então, glória a Deus por esse primeiro tópico, a cura divina na Bíblia. Agora nós vamos entrar aqui no tópico de número 2, a cura divina como parte da salvação. Então diz assim, aqui na revista: o discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas. Né? Então, primeira coisa aqui nessa introdução do tópico 2 é que o autor ele diz que a cura ela é profética. Né? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, foi anunciada a obra, né, da salvação, a obra de Cristo, que viria ao mundo, morreu pelos pecados da humanidade, e atrelado à salvação, a cura, né, que a palavra de Deus diz aí no livro de Isaías 53, como nós lemos no versículo de número 4, né, que verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, nós podemos entender aí que a salvação ela está atrelada, caminha junto com a cura. Então, nós vamos ver aqui no primeiro subtópico que fala sobre a salvação. Né? Então, diz assim: é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Então nós podemos aqui entender primeiramente essa questão do livramento. A palavra de Deus diz ali no livro de João, capítulo 8, versículo de número 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então a única liberdade verdadeira, ela se encontra em Cristo Jesus. Não essa que o mundo prega, né? Essas ideologias, né? E tantas pessoas acreditam que o fato delas poderem realizar muitas coisas, atrocidades e cometerem pecados, fazerem tantas coisas, que isso é liberdade. Na verdade, isso não é liberdade, elas estão presas pelas amarras do pecado. Elas não entendem que o corpo delas, né,
a parte carnal está sendo manipulada pelo inimigo, pelo diabo, para que elas venham a cometer essas ações que afrontam a palavra de Deus e aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, elas estão a caminho da perdição, mas cabe a nós mudarmos isso, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus, aonde com certeza muitas pessoas se renderão a Cristo Jesus e reconhecerão aí através do Espírito Santo, né, do convencimento do Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode nos fazer ligação com o Pai e só Ele pode dar verdadeiramente a liberdade. Aqui nós continuando, diz assim: a salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição, do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Aqui a referência em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e Hebreus capítulo 2, versículo 15. Então nós podemos entender aqui que para que haja essa restituição do ser humano, né, para que ele venha sair da maldição do pecado, houver essa restituição para ter uma ligação novamente com Deus, ele precisa da salvação do Senhor. Essa salvação que ela, a palavra de Deus diz que ela, em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, ela não é por obras, não é por merecimento. Eu não mereço ser salvo, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ser salvo. Então, é um dom gratuito de Deus, mas que nós precisamos preservar, precisamos andar em santidade. A palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o processo de santificação, ele é gradativo, né? Eu recebo a santificação do Espírito Santo quando eu aceito a Cristo, mas a cada dia eu tenho que buscar me santificar mais e mais para o Senhor. Aqui diz na lição: Deus propôs a salvação para todas as pessoas, né? Então, a palavra de Deus diz que importa que todos se salvem, né? A palavra de Deus, o Evangelho é para todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora, todos vão crer? Não. Essa salvação é para quem crê, né? O Senhor, ele abriu aí a salvação para todos, mas somente os que crerem vão poder receber a salvação. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Atos 17:30 e 1 Timóteo 2:4. A palavra de Deus diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o que pode nos separar do Senhor? Os nossos pecados. Se nós pecarmos, pode ter a separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 2, né? Nossos pecados, nossas iniquidades fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus, né? Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, Provérbios 28 e 13, né? Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, como que eu posso alcançar a misericórdia do Senhor? Confessando e deixando as práticas erradas, aquilo que faz divisão entre eu e Deus. Agora, o subtópico de número 2, a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Aí temos as referências, né? Mateus 14:14, Lucas 4:18 e 19,
e Atos capítulo 10, 38. E tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos, né? Mateus 9, 12, Marcos 2, 17, Lucas 4, 23 e 5, 31. Lucas era médico, né? Temos a referência em Colossenses 4, 14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, que é a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Então, nós podemos ler aqui em Tiago, vou até abrir na palavra de Deus aqui, na Bíblia, Tiago, capítulo 5, do versículo 14 e 15, diz assim, ó, 14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha para você ver, irmão, que bênção. A palavra de Deus diz aqui que a oração da fé, né, ela curará, ela salvará. Mas se ele houver pecado, ainda terá aí, alcançará a misericórdia da parte de Deus. Então, a importância da oração na nossa cura, né? Em buscarmos a oração. Subtópico 3, salvação e cura. A obra de Jesus é completa e a expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, número 103 e versículo 3. A cura do paralítico de Cafarnaum, né? Um exemplo, Mateus 9, do 1 ao 8, e passagens paralelas dos evangelhos, sinóticos, né? Que são aqueles que são iguais, similares, né? Bem parecidos, revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Então, a vontade do Senhor é que você tenha uma cura por completo na sua vida, no seu corpo, na sua alma, e ela está atrelada à salvação. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem esse caminho para que você possa alcançar a sua cura, né? Claro, lembrando que tudo dentro da vontade de Deus, né? Então, nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana. Se nós pegarmos o exemplo de Jó, Deus deixou que o inimigo tocasse na sua saúde. Os seus amigos reputaram, né, apontaram Jó como se ele houvesse pecado. Eles disseram: Jó, confessa o teu pecado, Jó. Confessa. Mas Jó, ele não havia pecado. Jó reteve a sua sinceridade. Jó reteve aí a sua esperança em Deus. E a palavra de Deus diz que ele relatou na palavra: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Ou seja, Jó ele esperava em Deus. Recebi o bem do Senhor, como não receberei o mal também? Então, ou seja, como eu não entenderei, né, a vontade de Deus? Não que o Senhor nos queira mal, mas como eu não vou entender se é da vontade de Deus, amém. Eu não preciso ficar buscando resposta. Eu tenho que confiar em Deus, né? Então, nós possamos aí crer e esperar verdadeiramente em Cristo. Subtópico 4 do segundo tópico, Isaías 53, versículo 3 e 4. O Novo Testamento
interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 4. Ao ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sararem, pelas suas pisaduras fomos sarados, né? 53, 5, indica a cura física. E isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuados por Jesus. Mateus 8, 16, 17. Essa cura é também espiritual. E isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Então, você vê que Jesus, a provisão de Deus, ela é tanto física quanto espiritual. Então, o Senhor veio para nos libertar tanto da escravidão do pecado, quanto também nos dar a possibilidade de nós termos também a cura para nosso corpo, né? Para a nossa vida aí. Então, nos âmbitos físico e espiritual, uma obra completa na nossa vida. Agora vamos para o capítulo de número 3, tópico de número 3, né, da lição, que já estamos caminhando aí para o final da nossa aula. A cura divina e os desafios atuais, né? Então, os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Então, aqui o autor ele aborda uma questão muito importante. Nós entendermos qual é a origem da enfermidade. Então, muitas vezes a pessoa está enferma, nós buscarmos o discernimento para sabermos se aquilo é de origem espiritual, se aquilo é de origem emocional, se aquilo é de origem física. Então, nós temos aí essas questões que precisam ser discernidas para que de repente uma pessoa não tente expulsar um demônio onde não tem, né? Então, nós vamos ver aqui no primeiro subtópico, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Ou seja, o autor está querendo dizer que as enfermidades elas se originaram no pecado, né? Quando o homem foi criado, não havia enfermidades, não havia morte, mas depois que o homem pecou, entrou a morte, entrou a enfermidade aí, na vida do homem. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. Nós vemos aqui João 5,14, né? Um exemplo. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Então, aqui em João 5,14, se eu não me engano, vou abrir aqui, se eu não me engano, fala sobre paralítico de Betesda. Então, a palavra de Deus diz aqui, olha o que Jesus disse para ele, né? A gente sabe que ele estava ali à beira do tanque, aguardando que as águas se movessem para que ele pudesse entrar e ser curado. A palavra de Deus diz que há 38 anos, se eu não me engano, ele estava naquela situação, 38 anos se achava enfermo, no versículo 5 diz, né? E aqui no versículo 14 nós vemos aqui que Jesus disse, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são. Né? Jesus encontrou ele no templo e disse, você já está são. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Então nós vemos aí que se Jesus disse isso para ele, quer dizer que aquela enfermidade, ela adivinha de um pecado, ela adivinha de uma consequência de algo que ele havia feito. E Jesus estava advertendo, olha, não peques mais para que não te suceda
algo pior. Então nós vemos aqui agora no subtópico de número 2, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Então, o que nós entendemos aqui no segundo subtópico do tópico 3? Que as enfermidades elas podem acometer a qualquer um, e não necessariamente que uma pessoa está doente porque ela cometeu o pecado. Então nós precisamos buscar o discernimento de espírito, o discernimento da parte de Deus, para nós entendermos se aquilo provém da carne, da emoção, ou se aquilo é algo espiritual. Para nós não cometermos o mesmo erro que os amigos de Jó cometeram, julgando ele como se ele houvesse cometido pecado, e na verdade não era nada disso. Subtópico 3, o tópico 3 diz assim, para finalizarmos, não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus capítulo 10, versículo 8, Marcos 16, 15 ao 20. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é uma opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsarmos demônio onde não há demônio. Isso machuca pessoas e não é tão incomum entre nós, ou seja, isso acontece, infelizmente acontece. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não o servo. Ele cura como quer e aonde quer, de acordo com a sua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Ou seja, não adianta eu chegar lá e determinar e falar, o Senhor vai te curar e... Não, primeiro nós precisamos entender a origem desse mal, para depois nós clamarmos a Deus pela sua misericórdia, e se for da vontade de Deus, o Senhor irá curá-lo. Mas se não for da vontade de Deus, nós temos que entender. E por isso a importância de nós termos comunhão com Deus e buscarmos o discernimento de Deus, para que Deus possa nos mostrar, nos revelar, para que nós possamos entender aquela situação. Amém, irmãos? Então vamos para a conclusão, para terminarmos. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e aonde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Aí tem a referência aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 10 ao 14. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, obrigado os irmãos por estarem aí assistindo essa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Saudação do nosso pastor Elias, e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?